As Escrituras nessa manhã, no texto do Salmo, capítulo 73. E enquanto fazemos isso, quero dar as boas-vindas àqueles irmãos que estão nos visitando, irmãos que estão acompanhando também aqui hoje o batismo da Helena também. Alegria receber Marcel, Aninha, tantos irmãos queridos de outras igrejas também, da nova igreja presbiteriana capital, meus irmãos, porque afinal de contas foi organizada no último domingo também. O Mateus e a Camila estão aqui na frente. Que alegria vê-los, queridos, que coisa boa, tão bom ver irmãos amados. E nessa manhã nós vamos estudar as Santas Escrituras do Senhor no texto do Salmo 73. Eu peço que você preste bastante atenção agora na leitura deste riquíssimo salmo, vamos prestar atenção no que Deus tem a nos falar neste momento. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor, esta é a tua santa lei para meditação e para alimento das nossas almas. Abre nosso entendimento pelo teu Espírito e dá-nos gosto, deleite nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um ditado, ele costuma ficar bastante popular, que a gente chama de ditados populares, quando eles ilustram algum aspecto da vida normal. Quando o ditado, por meio de metáforas, ele atiça a nossa imaginação pelo grau de literalidade dele, né? O que você pensa quando você ouve água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? O que você pensa? Você pensa na água molinha, batendo na pedra, até furar a pedra de tanta insistência, até que ela prevaleça. A pressa é inimiga da perfeição. Aí você pensa assim, na pressa e a perfeição como inimigas, com a espada na mão, lutando. Cada macaco no seu galho. Quando eu ouço cada macaco no seu galho, eu só consigo lembrar do Rei Leão.
quando os macaquinhos estão lá pendurados, jogando o Simba de um lado para o outro, enquanto ele canta: o que eu quero mais é ser rei. Ditados são assim, né? Eles provocam a nossa imaginação. Tem um desses ditados que diz: a grama do vizinho é o quê? É sempre mais verde, né? Ou algo parecido com isso. Curioso, né? Quantas vezes você já foi lá espiar a grama do seu vizinho, ou passar na frente do cercado da casa dele, para verificar o grau de saturação do verde da grama dele, né? Aí você comenta assim com seu amigo: realmente, essa é uma grama de um verde incontendível, axiomático. Engraçado, né, meus irmãos? Esse ditado significa que você acredita que sempre tem alguém que tem a vida melhor do que a sua. Um emprego melhor que o seu, um casamento mais feliz, filhos mais comportados, amigos mais divertidos, por aí vai. E você sabe de uma coisa? Esse é um belo ditado popular. Sabe por quê? Porque ele captura algo que a Bíblia diz, que é um embate bem realista e corriqueiro dentro do nosso coração, na maneira como nos relacionamos com as pessoas no mundo, e consequentemente também a maneira como nós enxergamos que Deus lida conosco, quando nós nos comparamos às experiências e às situações de vida das pessoas ao nosso redor. Meus irmãos, esse salmo narra a saga de um crente, de evitar viver uma vida de comparação, mas viver uma vida de deleite e satisfação num Deus que tudo supre, tudo supre. Um Deus que nos tem dado uma grama infinitamente mais verde que os jardins desse mundo podem oferecer. É isso que nós vamos aprender hoje de manhã, tá? Esse é um sermão em 5 pontos. Vamos lá? Sola fide, sola gratia, sola escritura. Não, estou brincando. Vamos lá. Primeiro ponto, meus irmãos, a gente tem que lidar com o mal da inveja. Olha aí, a partir do primeiro versículo. Na verdade, é a partir do versículo 0, né, que diz Salmo de Asaf. Um salmo de Asaf, não um salmo de Davi, mas um salmo de alguém que é um levita do corpo levítico de Israel, e alguém que já abre o salmo dizendo que Deus tem sido bom para com o seu povo. É o que ele diz aí no versículo 1, que as coisas estavam indo bem, que Deus estava demonstrando sua bondade para com Israel na vida, mas no meio dessa bondade toda, no meio desse estado de graça, alguém não estava bem. Quem é esse alguém? O Asaf, ele mesmo. Veja o que ele diz aí no versículo 2: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Ué, por quê? Por que se Deus está sendo tão bom com o povo, Asaf está assim, num estado de desconforto? A resposta está no versículo 3, olha o que ele diz: pois eu, o quê? Invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Estava tudo indo bem, mas eu estava sendo consumido pelas garras da inveja. Meus irmãos, o que é inveja? Inveja é querer a vida do outro, é sentir não apenas que a outra pessoa não merece a vida boa que ele tem, mas que você merece essa vida, não ele. Inveja não é só querer o que o outro tem, é não querer que o outro tenha o que ele tem. É assim. E essa inveja, meus irmãos, é o tipo de autopiedade que nos faz esquecer do nosso pecado e daquilo que nós realmente mereceríamos de Deus, porque todo mundo aqui nessa manhã sabe o que a gente realmente mereceria. Mas é o tipo de coisa, a inveja é aquilo que esgota toda a nossa alegria e que nos impede de desfrutar aquilo que já possuímos, aquilo que já temos. Meus irmãos, a inveja, convenhamos, é um poder das trevas. Pensa só no que Satanás tentou fazer com Adão e Eva, quando ele sugeriu àquele casal que nem todo o jardim do Éden lhe seria suficiente, que estava faltando algo, que mesmo em toda aquela bondade explícita de Deus, eles ainda precisavam de algo mais, e que Deus estava sendo maldoso ao lhes proibir, aos impedir de ter acesso a alguns aspectos
como, por exemplo, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que Adão e Eva só se tornariam completos quando eles alcançassem em seu coração algo que pertencia somente a Deus. Meus irmãos, essa é a forma de pensar que leva o salmista e muita gente a escorregar, que ele está falando, a se afastar de Deus. Meus irmãos, e já para início de conversa, eu e você precisamos ligar um sinal vermelho nessa manhã, um sinal de alerta, que a inveja é uma casca de banana bem sutil na vida do crente. Casca de banana, normalmente, a gente não vê. No desenho animado, quando ela aparece no caminho da pessoa, quando a pessoa vê, ela já foi, né? Uau! É assim. Se a casca de banana da inveja não for removida do nosso coração e do nosso caminho, é capaz que ela vá usurpando a nossa alegria e aos poucos vá nos destruindo, como a gente vai ver nesse salmo. Então você já, para início de conversa, nesse sermão, você precisa já começar a sondar o seu coração. Confessar em oração eventuais raízes de inveja e tentações que tenhamos, que são coisas que vão roubando a nossa alegria, e nos impedindo de ver as bênçãos e os dons de Deus, até mesmo na vida de outras pessoas. Esse era o nosso primeiro ponto. A gente tem que começar a lidar com o mal da inveja. Mas qual que é o segundo ponto? A gente tem que lidar com a autossuficiência de quem a gente inveja, dos ímpios. Qual que é o objeto da inveja do salmista? De quem que ele está tendo inveja? Do que ele tem inveja? Ele vai descrever isso entre os versículos 4 a 9. Ele vai descrever o sucesso dos ímpios daquilo que eles desfrutavam na vida. E quando eu falo ímpios aqui, tá? Para explicar essa palavra que a gente usa muito, ímpio é aquele que não tem o temor do Senhor no seu coração. É aquele que não vive uma vida tendo Deus como seu Senhor. Mas eles parecem que se dão tão bem, né? Ele vai começar a descrever, por exemplo, no versículo 4, é gente que não tem preocupação porque os seus corpos aparentam ser mais, veja, ele diz, sadios e nédios, mais fortes do que os piedosos. É o que a gente normalmente chamaria de gente bonita e com cara saudável. Tem gente assim, não é? Você olha, rapaz, que bonitão, né? Aí as meninas pensam, nossa, se fosse crente. Os rapazes pensam, nossa, se fosse crente, né? Mas não é. Uma beleza bem externa e bem investida para impressionar quem está do lado de fora. Veja, no versículo 5, ele vai falar que eles não se preocupam com nada, eles não partilham, veja aí o versículo, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros homens. A impressão que ele tem é que por causa da posição de destaque que esses homens têm, e as facilidades, os recursos, eles estão removidos do mundo real. Eles não têm boleto para pagar, não têm que pegar ônibus lotado, não enfrentam calor na fila da lotérica, nem CC alheio. Eles parecem que não têm com que se preocupar e não tem problema para resolver. É a impressão que ele tem. E por causa disso, no versículo 6, ele vai dizer que é por causa disso que a soberba vem. É gente que se veste com os insultos da moda. Gente que provoca. No versículo 7, olha que interessante como ele fala. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes as fantasias. É gente que está sempre com muita comida. É gente que vive num mundo de fantasia. São chamados dos afortunados. E que vivem nesse mundo de fantasia achando que se existe um céu, eles já estão vivendo este céu. Eles não precisam de mais nada. Eu sempre me lembro muito de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. E é um filme que faz uma parábola moderna com certos aspectos da Bíblia. E nesse filme tem um cara lá que ele constrói um celeiro, bem naquela ideia de Lucas 12, aquele homem que constrói um celeiro para si, coloca ali toda os seus depósitos, e aí depois ele constrói casas, e aí depois ele vai ganhando dinheiro, e ele decide comprar todos os reinos do mundo. E quando ele tem todos os reinos do mundo, e celeiros e depósitos, ele coloca a mão no bolso, e o filme é bem engraçado, porque mostra ele, assim, bastante tempo olhando tudo aquilo que ele tem, sem saber muito o que fazer. Tem gente que é assim. Parece que tem tudo. E o texto vai deixar bem claro, é que a raiz de tudo isso, no versículo 9, é porque eles não veem nenhuma necessidade de Deus. Eles se acham completos, veja, por não terem o temor do Senhor, o que eles fazem no versículo 9? Eles desandam a boca contra os céus. Eles acham que eles são o centro do universo, mas estão vazios e vão perturbando a paz de todo mundo com a tagarelice deles. Meus irmãos,
O que o texto está tentando fazer para a gente aqui é reconhecer que tem gente assim no mundo, meus irmãos. Tem gente que não tem Deus e se acha perfeitamente suficiente. Eu lembro quando, na nossa conferência missionária do ano passado, fazendo aquele bate-papo com o reverendo João Petrecelli, vocês lembram? Missionário lá na Nova Zelândia e no Nepal. O Petrecelli, na nossa escola dominical, ele disse que um dos grandes desafios da evangelização e das missões em países como a Nova Zelândia, que era onde ele estava, e outros países que são considerados o topo da lista de desenvolvimento, primeiro mundo, né? É que existe no coração de muitos desses neozelandeses essa falsa sensação de que eles não precisam de Deus. Eles já têm absolutamente tudo o que eles precisam. E isso dificulta, porque você precisa chegar com o evangelho e falar, não, você ainda não tem tudo. Na verdade, você não tem nada. Só que ele não vê que a ausência de Deus é a falta de tudo. Mas, meus irmãos, não pensem que é só um problema lá dos outros, tá? O texto está denunciando o meu e o seu pecado também. Autossuficiência é uma armadilhazinha do meio do seu coração. É ou não é verdade? Quando as coisas estão indo bem na vida, quando tudo parece estar entrando nos trinques, quando você conseguiu aquele emprego, quando na família não está tendo tanta briga, quando você conseguiu começar aquele namoro, qualquer coisa que seja, aí de repente você está orando menos, você está dependendo menos do Senhor, você está simplesmente seguindo a sua vida como se isso tudo fosse normal e você fosse o grande responsável por fazer tudo dar certo. Que armadilhazinha do nosso coração. Meus irmãos, nós crentes precisamos entender essa condição dos corações dos homens, tanto os que não têm Deus, quanto eventualmente o velho homem que tenazmente nos assedia aqui dentro. E é por isso que aqui em terceiro lugar, agora é o nosso terceiro ponto, não precisamos lidar apenas com o mal da inveja, com a autossuficiência dos ímpios, mas com as nossas verdadeiras motivações. No versículo 11, o salmista vai deixar claro que ele está chocado por causa do efeito que esse estilo de vida dos ímpios está tendo sobre o coração dos israelitas, do povo de Deus. Olha o versículo 10. Ele diz assim, o povo de Deus se volta para eles. Veja, não contra eles, mas para eles, e os tem por fonte, da qual bebe a largos sorvos. Em outras palavras, meus irmãos, ele está dizendo, você acredita que mesmo com esse caráter corrupto desses homens, o povo dá ouvidos a eles? O povo, como um bando de cachorrinhos sedento, ficam lambendo cada palavra deles. Inclusive, até mesmo quando esses homens questionam a fé com as suas afrontas. Olha o versículo 11, quando eles dizem assim, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E o povo de Deus olha isso e fala assim, nossa, como ele é intelectual, né? Como ele é sábio. Uau! E ele conclui no versículo 12, eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentando nas suas riquezas. Meus irmãos, nós do conselho, eu, Jeff, Charles, Cláudio, Silvio até esse momento, agora o Marcos Quaresma, a gente tem andado muito preocupado, sabe? A gente tem andado muito preocupado. Não é não, Jeff? Preocupado com os efeitos da sedução, da secularização no coração dos crentes. Não precisa de muito esforço, meus irmãos. Basta eu dar uma navegadinha no Instagram e no Facebook, e eu vejo. Nós, o corpo de Cristo, aplaudindo as ideias corrompidas e perversas desse mundo. Muitos, viu? Muitos. Se enamorando com as imagens, com os status, os postos elevados. Mas, meus irmãos, até essa altura aqui você está achando assim, rapaz, esse salmista é sério mesmo, né? O Asaf está tentando proteger a honra de Deus, está tentando proteger a verdade, está lutando contra a injustiça, contra a ingenuidade dos crentes que estão caindo nessa armadilha. Você pensa, nossa, Asaf abriu os olhos. Não. Na verdade, meus irmãos, Asaf está com inveja desses homens que estão atraindo o povo de Deus. As verdadeiras motivações dele ficam evidentes aí no versículo 13. Olha o versículo 13 aí. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Meus irmãos, Asaf está admitindo para Deus, Deus, será que eu estou perdendo tempo jogando conforme as suas regras? Será que esse negócio de ser crente não está dando em nada? Deus, o que é que eu estou ganhando com isso?
Eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu estou vivendo na obediência do Senhor, mas eu não estou ganhando nada com isso. Mas quando eu olho para o outro lado da cerca, a grama parece tão mais verdinha. Fica imaginando Asaf na versão contemporânea aqui, né? Senhor, quando eu entro no Instagram daquele meu colega da UNB, rapaz, mas como a grama dele é verde, Senhor. Ele viajou para todos os lugares que eu tinha feito uma lista quando eu era adolescente que eu queria viajar e nunca fui. Ele conseguiu uma namorada, eu nunca nem dei um beijinho, Senhor. Mas, meus irmãos, é engraçado, né? Como essas coisas pesam sobre nós. Ele está falando assim, minha vida é só um vendaval de má sorte. Toda vez que eu saio da porta de casa é um tapa na cara que eu recebo quando eu vejo a vida dos outros. Meus irmãos, vocês percebem o problema do coração do crente aqui? Parece que a obediência que ele tinha anteriormente não era uma forma de agradar a Deus genuinamente, mas era uma forma de conseguir o agrado de Deus. O favor de Deus era uma barganha. Senhor, eu estou te obedecendo, você não vai me abençoar, não? Jó, em 42 capítulos, ele entra nesse embate. Senhor, eu sou justo, eu sou íntegro, o Senhor sabe que eu me levanto de madrugada para orar pelos meus filhos. O que eu fiz para merecer isso, Senhor? É um problema dos nossos corações, meus irmãos. Nós nos achamos tão justos, a nossa justiça própria é tão elevada, a gente acha que a gente merece tanta coisa, e a gente entra nisso tão subjetivamente. Senhor, eu vou te servir desde que o Senhor me abençoe. Meus irmãos, a gente acaba revelando a idolatria do nosso coração. Não é uma adoração pura, desimpedida, mas condicionada ao que o Senhor vai nos proporcionar. Você consegue perceber nessa manhã? Eu estou falando não só com você, mas comigo também. Como esses processos acontecem dentro de nós? Como eles são bem invisíveis, porém bem reais. Porque eu e você somos crentes nesse mundo, a gente está vivendo nesse mundo. A oração de Jesus foi para não tirar a gente do mundo, mas livrar a gente do mal. Foi isso que ele falou na cruz. E Deus está tentando fazer isso conosco nessa manhã, meus irmãos. Livrar a gente e nos levar a entender a nossa forma de pensar e de sentir. Como é que resolve isso, meus irmãos? O salmista começa a perceber, em quarto lugar, quando ele lida agora não só com a autossuficiência ou com as motivações tortas do coração dele, mas com o fim dos homens. Nos versículos 15 a 20. No versículo 15 e 16, ele vai deixar bem claro que se ele tivesse coragem de revelar e de falar essas coisas ao povo de Deus, ele teria traído a geração dos filhos de Deus. Imagina no escândalo, se ele tivesse falado isso. Afinal de contas, ele era um levita, e um levita era um líder espiritual do povo, e se você ficar falando esse tipo de coisa na frente do povo, às vezes as pessoas poderiam ficar bem incrédulas com relação à verdade. Mas a verdade, ele está falando aí no versículo 16, é que ele tentou compreender, e tudo que ele conseguiu foi uma dor de cabeça. Não deu certo. Até que, versículo 17, olha o que aconteceu. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino deles. Meus irmãos, algo aconteceu. Num certo dia, é engraçado, a gente não sabe como é que foi a cena, mas eu estou imaginando. Parece que um certo dia Asaf foi para a igreja, certo? Estava na igreja, no santuário de Israel, e aí, ali na adoração, no culto, na pregação, algo veio ao entendimento dele. Uma verdade veio ao seu coração. Meus irmãos, e aqui só para você saber, tá? Presta atenção. A adoração a Deus esclarece as coisas. Quando eu e você estamos aqui na casa do Senhor, saindo da preguiça de domingo de manhã, desse fresquinho, a sua vontade de ficar debaixo do colchão, da sua colcha, bebendo chocolate quente, quando você sai e vem à igreja, Deus traz clareza à sua vida. Deus esclarece o que está acontecendo. A presença de Deus começa a jogar luz sobre a falta de entendimento, a falta de perspectiva. E o que é que ele conclui? O que é que ele percebe a partir aí do versículo 18 até o 20? Que o próprio Deus tem colocado esses homens em lugares escorregadios. Que a própria forma de agir deles, na verdade, eles estão patinando. E Deus está proporcionando isso.
E que logo, logo os castelinhos de ilusões deles vão desmoronar, quando eles forem confrontados, enfim, com o que realmente está reservado para eles. Meus irmãos, o versículo 19 vai deixar claro que, num piscar de olhos, esses homens vão ficar aterrorizados quando eles descobrirem que o desastre de Deus já está às portas, já está sobre eles. Meus irmãos, o que está reservado para aqueles que não têm o temor de Deus, ainda que tenham todas as coisas desse mundo? O que importa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele faz uma ilustração no versículo 20, que ele descreve como se fosse um processo, veja aí, de alguém que acorda de um sonho, acorda de um torpor. Eles estavam vivendo num sonho, mas agora eles têm que lidar com um choque de realidade. Quando ele acorda e esfrega os olhos, não tem nada. Nunca houve nada. Na verdade, existe o oposto de tudo aquilo que eles buscavam. Vai ser um pesadelo. Um pesadelo. Sua destruição eterna. Meus irmãos, todo o poder e toda a riqueza dos ímpios nesse mundo são como um sonho. São como uma historinha de ficção que eles contaram para eles mesmos e se convenceram de que eles estão bem. Se eles tiverem casas, carros, mulheres, recursos, de que eles estão eternamente seguros, quando na verdade eles não estão. O Tim Keller, no livro dele, aquele devocional Cânticos de Jesus, nos Salmos, ele faz o seguinte comentário: os ricos sem Deus estão a caminho de serem eternamente pobres, e as celebridades sem Deus estão a caminho de serem infinitamente ignoradas. Meus irmãos, a adoração coloca as coisas em perspectiva para nós. Eu quero te fazer essa pergunta nessa manhã: são estes os que nós invejamos? São essas coisas que nós almejamos para nós? É aquilo que Paulo levanta lá em 1 Coríntios 3, versículo 12, que esses homens estão tentando construir para a eternidade com materiais perecíveis, como madeira, feno, palha, com recursos que não resistem ao tempo, em vez de estarem construindo com ouro, prata, metais preciosos, que são resistentes. E eu te pergunto, meus irmãos, de verdade, você está invejando quem está construindo casinha de palha? Se achando o rei do universo? Será que nós realmente temos nos permitido invejar quem constrói belíssimos barraquinhos para si nesse mundo, mas que não tem efeito nenhum para a eternidade? Esse é o meu e o seu coração, meus irmãos. Essa semana eu assisti aquele documentário com a minha esposa, O Dilema das Redes Sociais, mais ou menos assim em português. E vale a pena assistir, viu, meus irmãos? Vale a pena. Não que seja um documentário de crente, não é nada disso, mas ele provoca a gente, provoca. A fábrica de ilusões das redes sociais, que te levam a desejar aquilo que não dura. Meus irmãos, a adoração nessa manhã está colocando as coisas em perspectiva para nós. Para onde está indo o seu trem? Para onde está indo o seu carrinho? A única maneira de nós acordarmos desse torpor, em último lugar, eu fecho meu sermão, é quando nós lidarmos com o outro lado, com a graça de Deus que é suficiente para tudo, meus irmãos. Meus irmãos, a partir do versículo 21, ele vai mostrar que o remédio para a inveja começa com uma atitude humilde de reconhecer como a gente pensa. Veja o que ele diz no versículo 21 e 22, leia aí comigo, olha só. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à sua presença. Deus, vamos falar a verdade. A verdade é que eu estava assim, sufocado, triste, consumido pela inveja, mas hoje eu percebo que eu fui um completo ignorante, um sonso diante de ti.
Ele começa a perceber que o pecado estava prejudicando ele e prejudicando aos outros. E ele estava sendo tão arrogante quanto aqueles que ele desprezava. Igual. Parecendo aí, como ele fala, um animal embrutecido, ignorante e irracional. Eu estava lendo ano passado as Confissões de Agostinho, e Agostinho faz um comentário muito interessante, que ele, quando ele era mais jovem, ele se lembrava de roubar peras só porque era proibido. E a alma dele rosnava: ninguém me diz o que eu devo fazer, como eu devo viver minha vida. Que tristeza, meus irmãos, que cegueira, que forma bruta e burra de ver a vida. Mas Deus é misericordioso com esse homem. E ele cai em si. Então no versículo 23, o que ele descobre? Ele percebe: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Senhor, mesmo na minha estupidez, o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre foi o meu auxílio. E agora o Senhor está pegando na minha mão. Meus irmãos, ele está acordando do torpor, da inveja, com aquela musiquinha que as crianças gostam de cantar. A teologia daquela música é muito boa, a teologia. Quando diz assim: Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se renova, tão certo quanto eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui. Deus está aqui. Versículo 24, veja: tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Olha a conclusão que ele chega nesse versículo 24 e no 25, olha o 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Senhor, tu és tudo que eu desejo no céu e tudo que eu desejo na terra. Se eu não tiver a ti no céu, é a conclusão que ele está chegando, eu não tenho nada. Nada pode me satisfazer, ou nada pode durar tão permanentemente quanto o próprio Deus. Meus irmãos, falar sobre céu é curioso. Sabe por quê? Porque tem muita coisa no céu que eu e você estamos doidos para chegar lá para a gente curtir. Quando eu digo céu, tá, meus irmãos, eu não estou falando só de um estado etéreo, né? Eu estou falando de novos céus e nova terra. A gente está esperando chegar naquele momento para curtir tudo que a gente acha que vai ter lá, não é verdade? Você é igual a mim? O que vai ter no céu? Vai ter a água da mais cristalina de todas, vai ter descanso dos fardos desse mundo. No céu nós teremos riquezas celestiais, ruas de ouro, o reencontro com os nossos entes queridos. A gente vai ter tudo isso no céu. Mas, meus irmãos, o que faz do céu o céu de fato é Deus estar lá. Não são essas coisas. Meus irmãos, vocês realmente acham que aqueles que já partiram, que nesse momento eles estão lá do céu, olhando lá de cima por nós e falando: nossa, que saudade. Nossa, eu não consigo mais viver enquanto fulano de tal não morrer para vir ficar aqui comigo. Você acha mesmo? Meus irmãos, nesse momento eles estão num estado de deleite, de alegria incomparável, eles estão na presença do próprio Deus. Deus está com eles e eles estão com Deus. Meus irmãos, Deus é uma fonte inesgotável de alegria com as quais as coisas desse mundo não se podem comparar. E meus irmãos, quando isso inunda a alma de Asaf, ele vira outro homem. Olha o versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que contraste, meus irmãos. O coração dele agora está firmado em algo imutável e eterno. Ele vai dizer aí no versículo 27, os que te abandonaram, Deus, esses estão em declínio, tá? Eles estão perdidos. Esses desertores não terão outra chance. Mas, meus irmãos, cá para nós, olha o que ele diz no versículo 28. Olha o que ele diz. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Meus irmãos,
Esse é o remedinho que você pinga algumas gotinhas numa colher, põe para dentro e cura toda inveja. Põe para dentro esse remédio para você ver. Você não tem mais olhos para nada. Você não é mais seduzido por nada, porque Deus enche o seu coração e repleta ou completa tudo para que você seja repleto, para que você esteja suprido e para que você seja aquilo que nós mais precisamos ser na vida: contentes. Contentes. Para que o nosso coração não fique numa eterna perseguição de ídolos e metas e projetos de vida, como se eles fossem finais, mas percebemos que Deus já está aqui, já nos supre, já nos sustenta e que a presença dEle é inigualável. Eu lembro quando, tinha uma época na minha vida assim que eu era um pouquinho mais carismático, tá? Você pode me ver assim falando hoje, mas eu lembro, né, eu e meu irmão, a gente tinha a nossa antiga banda Som da Fé. E eu lembro que uma das coisas mais prazerosas que tinha quando a gente era novo, a gente tem que fazer isso mais hoje, viu, Lucas? A gente tem que voltar a fazer. Era que tinha vezes quando a gente ia fazer o louvor na igreja, né? A gente ia lá, aquele momento de cânticos, aí tinha um ensaio de sábado. E aí, às vezes, antes mesmo de começar o ensaio, a gente ali pegava o violão, pegava o teclado, e a gente só começava a cantar. E adorar, e louvar, e a gente chamava isso, né, de entrar na presença de Deus. Só. E eram momentos, meus irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, que eram suficientes. Eu até pensava assim, eu falava, rapaz, não preciso de mais nada aqui agora. Nada me alegra mais do que louvar o meu Deus. Nada me completa, nada me cura, nada me sustenta mais, nada me fortalece, nada muda mais a minha perspectiva do que estar na presença do meu Deus. O culto tem sido para você assim? A adoração. Você tem buscado a Deus como aquela corça que é sedenta por água? E quando encontra essa água, não basta só beber, agora tem que nadar de costas. Eu pergunto a você, se você entende que Deus é o refúgio, e que quando você encontra esse refúgio, como o salmista fala no final do versículo 28, agora você vive para proclamar os feitos de Deus. Eu contarei ao mundo tudo o que fazes. Meus irmãos, eu concluo dizendo isso. As riquezas dos ímpios chegarão a um fim repentino. A morte para eles dará fim a tudo e trará morte eterna. Mas aquilo que muitas vezes nós hoje desperdiçamos e fazemos pouco caso, é o que Deus quer que seja o alimento para a eternidade, para a sua alma. Aquilo que às vezes parece sem valor, como um simples culto no domingo de manhã, é o que alimenta a sua alma para sempre. Então não queira trocar de lugar com essas pessoas más para obter as riquezas delas, porque um dia elas desejarão trocar de lugar com você para ter a riqueza eterna que elas não podem ter. Lembra da parábola de Lázaro e o rico? Acordemos, meus irmãos, do torpor da inveja. Asaf percebeu que os ricos que colocam sua esperança e alegria na riqueza vivem um mundo de sonhos. Mas um sonho só existe na mente do sonhador. Meus irmãos, me permita dizer uma coisa um pouquinho dura, mas vamos melhorar a nossa teologia? Deus não é um Deus de sonhos. Às vezes a gente fala muito isso, né? A gente está até acostumado, os sonhos de Deus para nós. Deus não é um Deus de sonho. Deus não fica sonhando acordado. Não. Deus é um Deus de realidades. Deus é um Deus de concretude. Deus promete e cumpre. Não tem sonhos, tem decretos. Decretos irrevogáveis, imutáveis e que virão. E já tem nos alcançado. É muito melhor do que ser um Deus de sonhos. Não deixe, meu irmão, minha irmã, que os seus objetivos de vida sejam tão irreais a ponto de você despertar tarde demais do torpor da inveja e perder a realidade da vida em Deus nesse momento.
Ele quer que a felicidade e a esperança sejam seus agora. Agora. E nós devemos nos aproximar dele e sermos o mais realista possível com a sua bênção, porque, meus irmãos, afinal de contas, nesse momento, a minha e a sua grama em Cristo Jesus é infinitamente mais verde no jardim de Deus. É de um verde, meus irmãos, incontendível, axiomático. Ninguém bate. E os ímpios verão as nossas graminhas verdes e exaltarão a Deus quando verem as boas obras. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, que salmo confrontador. Ao término dele, confirmamos a tese que lemos no início do salmo: com efeito, Deus é bom para com Israel. Ainda que leve um tempo para a gente ver isso, isso não muda o fato de que Deus é bom. Senhor, por isso, acorda o teu povo nessa manhã, acorda a minha alma, acorda a alma dos meus irmãos, para que nós nos alegremos, festejemos na presença eterna e supridora do Senhor. Que os cavalos, os carros deste mundo, que as vestes dos homens, que as conquistas humanas, todas empalideçam diante da glória, da majestade, da grandeza do Senhor. E que a nossa alma, Senhor, se alegre de entrar na Tua presença todos os dias. E que nessa adoração o Senhor vá depurando o nosso coração, nos ensinando o fim dos ímpios e o destino dos crentes. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos?